Muito bem, companheiros, eu venho trazer para vocês os desfechos da tentativa do senador Randolfo Rodrigues de enquadrar Augusto Aras num processo de impeachment. Como vocês sabem, alguns senadores, especialmente aqueles da CPI da pandemia, estão revoltadíssimos com o engavetamento que Augusto Aras está fazendo das ações da CPI, das acusações levantadas pela CPI e até das mentiras que Augusto Aras está dizendo para justificar sua inércia em público, em rede nacional. E agora, especialmente, com o fato de ele ter pedido arquivamento de uma das principais denúncias de crime contra Bolsonaro, crime que a Polícia Federal, a investigadora, a delegada da Polícia Federal, determinou que houve crime, mas o Aras, sabendo mais que a própria Polícia Federal sobre suas ações, pediu o arquivamento. O senador Randolfo Rodrigues tem dito em entrevistas que já possui todas as assinaturas necessárias para levar adiante um processo de impeachment contra o Augusto Aras. Eu não sei por que agora, porque deveriam ter, na verdade, impedido a recondução do Augusto Aras ao cargo. O dia desses, parece que o Congresso foi tapeado, como diria o Pica-Pau, caiu na lorota de que Aras ia mudar comportamento, reconduziu-o ao cargo, mas agora resta o impeachment. Só que esse impeachment, mesmo com as assinaturas, pode enfrentar sérios problemas. É o que eu vim mostrar para você aqui. Uma vez que, para que ele seja votado, para que seja levado adiante, o presidente do Senado, o Rodrigo da Pacheco, puxa saco de Bolsonaro também, precisa querer que isso aconteça. E as declarações recentes dele são preocupantes. As declarações recentes dele preocupam porque ele parece estar alinhado com Bolsonaro e com Aras, mais uma vez, para surpresa de 0 pessoas. Ele deu uma declaração dizendo que, olha, eu respeito a PGR, está fazendo um trabalho incrível. E isso logo após uma declaração, uma defesa ferrenha, feita por ninguém menos que o Bezerra, aquele bolsonarista que ficava com a testa vermelha de tanto babar nos ovos do Bolsonaro durante a CPI da pandemia. Vai vendo, Brasil, vai vendo. E aí eu tenho também que trazer para você nessa mesma edição a informação de que o Flávio Bolsonaro, o senador da rachadinha, vai entrar ou já entrou no Conselho de Ética contra o senador Randolfo Rodrigues por estar tentando fazer o impeachment de Augusto Aras. Acho que ele está acusando de algum tipo de perseguição, vamos descobrir já já. E uma resposta do Randolfo Rodrigues também, enquadrando Flávio Bolsonaro, o senador das rachadinhas, mais uma vez. Eu vou trazer todas essas 3 matérias para você, mas antes, você tá chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Teles, se inscreve! Todo dia tem vídeo aqui nesse canal, não perca mais nenhum. Olha, galera, eu vou fazer um apelo grave para vocês. Ativem os sininhos de volta. O YouTube tá me informando que menos de 30% das pessoas estão com o sininho ativado. Talvez por isso vocês não estejam recebendo notificação de vídeo. Sempre que você passar no canal, dá uma conferidinha no sino, se tá ativado, marcado para receber todas as notificações aqui embaixo. Por isso, a audiência do canal tá caindo bastante. Verifica, beleza? Ajuda a gente nessa força aí. Agora, sem mais enrolações, vem dar uma olhadinha nas matérias. Bezerra e Pacheco defendem Aras após pressão de senadores da Covid. E aqui está o pulo do gato que pode impedir o impeachment. O senador Fernando Bezerra, que deixou a liderança do governo em dezembro, logo após a CPI, fez um desagravo ao PGR, Augusto Aras, após senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Covid pressionarem pela análise do indicamento do presidente Jair Bolsonaro e pressionarem pela análise do indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e ameaçarem apresentar o pedido de impeachment ao procurador. Como eu disse a você, os senadores ficaram revoltados porque o Aras não quis indiciar Bolsonaro e pediu o arquivamento dos processos. E aí o Bezerra saiu em defesa do Augusto Aras em plenário, no Senado. A manifestação do Bezerra em defesa do Aras foi apoiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Bezerra classificou a atuação dos senadores da CPI como intimidação à procuradoria. Senadores da CPI ameaçaram protocolar um pedido de impeachment contra Aras se o PGR não encaminhar uma decisão sobre indiciamento de Jair Bolsonaro e de outras autoridades denunciadas pela comissão. Mas o problema principal nosso não é necessariamente o Bezerra
é a resposta dada pelo presidente do Senado indicando que não vai deixar pedido de impeachment contra Augusto Aras prosperar. Talvez os senadores tenham que judicializar mais uma vez, assim como tiveram que fazer para que a CPI da pandemia acontecesse. Você lembra que o Pacheco não queria, por ele não teria acontecido. Tiveram que pôr o STF no meio. Aqui a fala do Pacheco. Externo, de fato, a confiança no bom trabalho da Procuradoria-Geral da República e na qualidade técnica, profissional e humana do doutor Augusto Aras. E aqui eu quero fazer um outro apelo muito especial a você que acompanha esse canal. E é mineiro. Essa praga foi de lá. Pelo amor de Deus, você que é mineiro, não vote de novo em pessoas como Pacheco que se fingem de isentos, de calmos, para ser conivente com bandalheira como que está acontecendo, com desmantelo como que está acontecendo no Congresso. Não vote nesse cara. Casse outro candidato, não repita essa besteira, beleza? Então, essa é uma grave ameaça, um grave anúncio de que o pedido de impeachment pode não prosperar. Mas aí, você acha que tá pouco? O senador Randolfo Rodrigues, que tem defendido os brasileiros nesse momento como muito poucos, é preciso destacar isso, e pressionado Augusto Aras para que ele leve adiante a CPI, não fique em pizza, vai ser denunciado por Flávio Bolsonaro. Não é por um outro senador de oposição, de situação muito bem qualificado. Não, é pelo senador da rachadinha. Vem dar uma olhada. Flávio Bolsonaro vai denunciar Randolfo Rodrigues ao Conselho de Ética por ataque a Augusto Aras, o que ele chama de ataque. Flávio Bolsonaro irá representar contra Randolfo no Conselho de Ética do Senado por quebra de decoro parlamentar em razão de críticas que fez ao Augusto Aras à PGR. O opositor do governo de Jair Bolsonaro, no caso Randolfo, reclamou da lentidão da Procuradoria ao analisar o material produzido pela CPI da Covid-19. Já Aras disse que os parlamentares enviaram um calhamaço digital de documentos desconexos para os procuradores analisarem. E a gente viu ele falar isso na CNN em público, botar a culpa da lentidão por falta suposta de organização dos senadores. E ele foi desmentido ao vivo por Randolfo Rodrigues, que explicou que, na verdade, os senadores foram além e mandaram documentos interativos digitais para ele, para que ele não tivesse nem que mexer com papel, de fato, mandaram papel, mas para facilitar a vida dele, documentos onde ele só clicaria e veria todo o rastreamento, toda a organização que foi feita lá nesses papéis que ele está reclamando e nos documentos digitais que ele está reclamando. Quem é o pizzaiolo e está confeccionando a pizza? O endereço é na PGR. E é lá que está o forno da pizza preparando, disse o senador Randolfo Rodrigues à CNN. Segundo o filho presidente, que é o filho rachadinha, Randolfo atacou a honra do procurador-geral, além de ter praticado interferência na política. Quem ataca a honra dos brasileiros, que é uma honra muito mais importante do que a de Augusto Aras, é você, né, Flávio Bolsonaro, não deixando o Ministério Público levar suas investigações adiante. Parece que você não tem... Como é que vocês falam no bolsonarismo? Quem é você? Que moral você tem pra processar o Randolfo Rodrigues? Que moral? Eu achei ele tão bonitinho que eles acham que a pessoa tem que ter moral pra processar a outra, né? Vamos usar isso agora? Que moral você tem pra criticar Randolfo Rodrigues? Flávio Bolsonaro. E aí, pra fechar a publicação, eu trago pra você a resposta do Randolfo Rodrigues. Randolfo ironiza a defesa de Flávio ao Ministério Público e diz: cliente tão assíduo, ou seja, né? O Ministério Público vive para salvar a vida dos Bolsonaro, o freguês tem que defender, né, a loja onde compra ali, né, o fanboy. O senador Randolfo Rodrigues ironizou a defesa do colega Flávio Bolsonaro feita, né, ao Ministério Público. Pelo Twitter ele disse que a situação é inusitada. Aspas por Randolfo Rodrigues: é inusitado ver o senhor Flávio Bolsonaro defendendo o Ministério Público. Logo ele, que é um cliente tão assíduo do órgão, escreveu o senador Randolfo Rodrigues. E só para registrar, uma representação de Bolsonaro contra mim é algo que acrescentaria ao meu currículo e à minha trajetória. Definitivamente estou do lado certo da história. Isso porque, como eu disse a você, Flávio afirmou que vai abrir uma representação no Conselho de Ética do Senado contra o senador Randolfo por ter sugerido o impeachment do Procurador-Geral da República, Augusto Engavetador Aras Bolsonaro, frente ao que o Randolfo classifica como inépcia do PGR
em relação às recomendações feitas pela CPI da Covid-19 sobre as atitudes tomadas pelo governo de Jair Bolsonaro em meio à crise sanitária. Então esse é o imbróglio. O Aras continua sendo muito melhor que o Tafarel, muito melhor do que todos os outros goleiros históricos aí do Brasil, defendendo todas as bolas, inclusive as peludas de Bolsonaro, salvando a pele do clã inteiro, porque aí a meretriz atende a família inteira aí, né? Atacada aí. Nossa, que nojo. Meu Deus do céu. E aí protege todo mundo. Randolfo Rodrigues apontou o óbvio, além de desmentir as afirmações, as desculpas apresentadas por Augusto Aras na CNN. E aí vem o filho moraloide do Bolsonaro e fala: vou te enquadrar no Conselho de Ética. O Conselho de Ética que já está entupido de processos contra Flávio, contra Eduardo, contra todos os Bolsonaro. É esse o Brasil que vivemos. Por isso a gente precisa mudar essa situação, por isso a gente precisa reverter esse quadro. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação, acompanhe, lute, atue, porque nunca antes da história desse país se precisou de mobilização pública para reverter a situação. E ainda que seja lá naquela caixinha que o Bolsonaro quer tanto que a gente não se aproxime, né? Se inscreve, comenta, a gente se vê mais tarde. Fui.